Em plena pandemia e com o país batendo recordes diários de novos infectados pela variante Ômicron do coronavírus, o Banco Santander queria abrir mais de 3.000 agências em todo o país aos sábados. Mas a mobilização dos trabalhadores junto ao sindicato da categoria impediu que isso acontecesse. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Lucimara Malaquias, que é coordenadora da Comissão de Empregados do Santander e também diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Olá, Lucimara Malaquias, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Tudo tranquilo. Lucimara, fala pra gente que situação foi essa aí envolvendo o Santander, querendo abrir agências aos sábados, em um momento tão delicado de aumento diário de contaminação por Covid-19, por conta da nova variante, a Ômicron. E parece que, ao que tudo indica, queria descer goela abaixo, sem falar com a representação dos trabalhadores, mas a mobilização impediu que isso acontecesse. Fala pra gente como que se deu tudo isso, Lucimara. Pois é, além de querer abrir as 3.000 agências no último sábado, dia 22 de janeiro, em todo o país, a título de uma campanha que ele chamou de Desendivida, ele convocou diversos trabalhadores para estarem nas agências e, o pior de tudo, para agravar algo que já era péssimo, não houve nenhuma negociação prévia com o movimento sindical sobre as condições de trabalho que ocorreriam neste sábado, e os próprios trabalhadores foram surpreendidos com essa notícia através de um programa de televisão no domingo à noite. Então, imagine que nós estamos no momento crítico da pandemia, como você mesmo disse, agravado por um surto de gripe, e os trabalhadores ficaram sabendo 5 dias antes que, além da exposição semanal, eles também teriam que estar na agência prestando serviço durante o sábado por 4 horas. O movimento sindical tentou a via negocial, nós encaminhamos inclusive uma carta aberta ao novo presidente, senhor Mário Leão, e todas as nossas tentativas foram infrutíferas de negociação. Então, o banco deu sequência a esse processo e houve liminares em todo o Brasil para tentar impedir essa abertura, e onde não foi possível impedir via liminar, houve ação sindical de paralisação e visita aos locais de trabalho para conversar com os trabalhadores. Simara, conta um pouco pra gente, porque quando surgiu essa notícia, uma das coisas que me deixou perplexa é que, historicamente, né, desde que eu me entendo por gente, os bancos não abrem aos sábados. Tem isso também, né? Então, para além de uma tradição, tem também uma lógica prática, né? Eu queria que você explicasse pra gente isso. Sim. Bom, existe uma lei antiga, uma lei da CLT, que garante a jornada de trabalho bancária de segunda a sexta-feira, e também tem a nossa Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Nacional e alguns acordos específicos por banco que versam e definem a jornada do bancário. E o porquê que o bancário não trabalha aos sábados, né? As pessoas sempre perguntam isso, afinal de contas, por que as agências não abrem aos sábados e domingos? Porque a jornada bancária é uma jornada extremamente exaustiva e que tem causado muito adoecimento mental nos trabalhadores. Para se ter um exemplo, a categoria bancária é uma das que mais sofre de doenças psicossomáticas provocadas por essa alta carga de trabalho, por metas que são cada vez mais abusivas, por o assédio moral, que é muito real na categoria bancária. Então, essa carga de trabalho que é violenta e que causa um adoecimento absurdo, é por isso que o bancário precisa trabalhar de segunda a sexta, porque ele precisa desse descanso de sábado e domingo. E um dado que é extremamente importante, o Santander ignorou a vontade dos próprios trabalhadores. Então, não é apenas o movimento sindical que está revoltado com essa decisão, é os trabalhadores, sobretudo. Porque o bancário ele quer descanso no sábado e no domingo, é um momento de lazer, é um momento de convívio social, é um momento de se desligar um pouco daquela cobrança, daquela carga de trabalho tão grande que ele tem no dia a dia. Então não é só porque estamos na pandemia, é em qualquer outra circunstância, o trabalho no sábado ele é inviável, ele acaba sendo contraproducente, porque a carga se torna tão violenta que chega num determinado momento que o trabalhador não consegue mais produzir, e o adoecimento acaba se tornando algo recorrente.
e muitas vezes com sequelas permanentes. Ô, Lucimari, tem outra questão também, que é do ponto de vista de operacionalização, né? Porque o sistema bancário de compensação, por exemplo, não está preparado para funcionar aos sábados, né? Além disso, tem toda essa questão. Mas a minha pergunta agora é para você, vai no sentido mais amplo, né? Eu sei que os sindicatos bancários, você é diretora dos sindicatos bancários aqui em São Paulo, região em Osasco, mas que essa questão, com esse aumento de contaminação de brasileiros pela nova variante, a Ômicron do coronavírus, né, essa questão do trabalho em home office. Como é que está essa questão? A gente sabe, por exemplo, que o Banco do Brasil, por exemplo, está caçando várias liminares dos trabalhadores que haviam conseguido para se manter em home office por conta das contaminações, né, trabalhadores que têm problemas, que não podiam ir presencialmente. Como é que está essa questão? Como é que o sindicato está lidando com essa questão especificamente dos bancos quererem que os trabalhadores voltem a qualquer custo para o trabalho presencial? Bem, desde que iniciou a pandemia, isso já faz um pouco mais de 2 anos, né? Como o tempo passa rápido. Imediatamente, nós iniciamos negociações à via nacional com a FENABAN, que é a representante patronal dos bancos, e nós fizemos uma negociação naquela circunstância que envolvia os 140 bancos que atuam no Brasil, para garantir condições mínimas de trabalho, de prevenção e de saúde no momento tão crítico, haja vista que o trabalho bancário é um trabalho essencial. Então, em nenhum momento os bancários pararam de produzir durante toda a pandemia, mesmo nos momentos mais críticos. Essa questão do home office, ela foi colocada para bancários que atuam, em especial, no administrativo, e também houve um período em que havia ali um horário de atendimento nas agências reduzido, que era até às 14 horas, e também havia rodízio entre as agências. Então, essa foi uma conquista muito grande da categoria bancária, que acabou se tornando um modelo nacionalmente, né? E que também foi uma questão de superar paradigmas para nós também, enquanto movimento sindical, porque antes da pandemia, nós tínhamos muitas dificuldades e paradigmas em relação ao home office. Havia muita preocupação de como esse trabalho seria fiscalizado, como seria a metodologia, as metas, a questão da saúde, tudo isso era uma preocupação antes da pandemia. Com a pandemia, intensificou esse debate da necessidade de se trabalhar em home office para garantir a saúde e a vida dos trabalhadores. E a categoria bancária teve muito sucesso nesse processo de negociação. Nós chegamos a ter mais de 50% da categoria atuando em home office. Ao longo da pandemia, alguns bancos começaram a flexibilizar o protocolo negociado e alguns iniciaram o retorno para as atividades presenciais. Novamente, o Banco Santander é o primeiro banco que inicia esse processo de convocação de retorno, mesmo com todos os protestos e todas as tentativas de negociação do movimento sindical. E também o Banco do Brasil iniciou esse retorno mais recentemente, colocando os trabalhadores novamente para atuar presencialmente, o que aumenta consideravelmente a aglomeração e, consequentemente, o risco de contaminação. E o que a gente sempre fala é que não é só no ambiente de trabalho, né? Esse bancário de casa até o local de trabalho, ele está ou sendo contaminado ou contaminando outras pessoas, seja no transporte público ou em qualquer outra circunstância. Há um contato maior entre as pessoas e a gente entende que os bancos têm uma responsabilidade social gigante e têm condições, inclusive financeiras, de atuar na conscientização da sociedade como um todo e de preservar os seus trabalhadores, já que está mais do que comprovado através de inúmeras pesquisas que não há queda de produtividade com o trabalhador em casa, muito pelo contrário, há um aumento significativo na produtividade dos trabalhadores. Lucimara, queria saber sobre a judicialização. A judicialização tem é um termo que acabou ficando um pouco negativo, né? Mas, enfim, a pressão via justiça perante esse tipo de abuso, esse tipo de situação. Você mencionou a história do Banco do Brasil, que houve algumas decisões contrárias aos trabalhadores. Em contrapartida, nesse episódio do Santander, eu recebi aqui a informação de que uma liminar da região ali de Rio Claro, no interior de São Paulo, impedindo, portanto, a abertura das agências bancárias aos sábados. Queria saber o quanto está a articulação do sindicato com relação a isso e o quanto a justiça pode ajudar a fazer valer o direito do trabalhador na sua visão.
Bom, primeiro o que é importante a gente destacar que para o movimento sindical, a via judicial, ela não nos interessa, né? De modo geral, nós sempre optaremos pelo caminho da negociação. A gente entende que no conflito capital-trabalho, nós temos total condições de estabelecer um amplo processo de negociação, onde haja ganhos para todos os envolvidos, em especial para os trabalhadores. Então, é para isso que existe o movimento sindical, para representar, para negociar, para fazer valer a voz do trabalhador. Infelizmente, no Brasil, muitos bancos e muitas empresas têm optado pela via da judicialização. Como é isso? Eles nos fecham os canais de negociação, e isso eu posso dizer claramente, o Banco Santander hoje não existe, de fato, um processo de negociação estabelecido, não existe uma vontade por parte do banco de superar os conflitos pela via do diálogo, e então nós somos muitas vezes empurrados para a via judicial, o que tem momentos que ganha e tem momentos que não, você depende de uma porção de elementos ali para que o juiz decida favorável ou contrário aos trabalhadores. Nem sempre tem sido uma vitória para nós, trabalhadores. Nesse caso da liminar em relação ao Santander, não só Rio Claro, mas diversas cidades e federações do país entraram com ação. Ao todo, foram mais de 20 liminares favoráveis aos trabalhadores, ou seja, que impedia a abertura do banco neste sábado, dia 22 de janeiro. E, em alguns casos, em 3 casos especificamente, uma delas Rio Claro, a decisão foi cassada. Então, em que pese toda a argumentação jurídica, o risco da pandemia, que agravou muito, ainda assim o juiz deu favorável ao banco e cassou a liminar de primeira instância. Então, isso acontece, é um risco que está colocado, e então, justamente por isso, o movimento sindical sempre preza pela via negocial. E é lamentável quando o banco não segue esse caminho, né? Mais uma vez, citando o exemplo do Santander, não só nesse caso, mas em diversas outras pautas dos trabalhadores, que não há, de fato, um interesse em negociar. Por exemplo, nos locais onde não foi possível impedir o trabalho nesse último sábado e houve trabalho bancário, o banco sequer está pagando hora extra para esses trabalhadores. Ele quer apenas compensar essas horas, o que é muito ruim. Nós entendemos que todo trabalho deve ser remunerado e não compensado, em especial um trabalho em regime extraordinário, como é o caso do sábado. Então, nós também enviamos ofício, tentamos negociação de todos os modos e, mais uma vez, agora, meia hora antes de começar essa entrevista, eu recebi uma resposta oficial do banco que não será pago hora extra. Então, mais uma vez, o banco empurra os trabalhadores para a via judicial, porque, mais uma vez, ele não tem interesse em negociar, o que contraria o diálogo social, o que contraria vários dispositivos internacionais que o obrigam a ser transparente e vir para a mesa de negociação. Lucimara, antes que nosso tempo já está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, o presidente do Banco Santander é novo, né, assumiu agora recentemente, e que a gente começa a pensar, esse tipo de questionamento não, esse tipo de posicionamento para tentar fazer abrir agências aos sábados, é o que na avaliação de vocês, você como coordenadora lá dos trabalhadores, representante dos trabalhadores do Santander e também diretora dos bancários de São Paulo, é mostrar serviço, perseguir, é o que exatamente? Só para a gente entender e que nossos telespectadores também possam aí imaginar o que está acontecendo com o Santander e os trabalhadores do Santander, Lucimara. Bom, primeiro que não foi apenas esse sábado que o banco fez essa tentativa, né? Só vai acumulando os problemas com o banco. Em meados de 2019, ele lançou um outro programa que era o programa de educação financeira, onde ele chamava os clientes para irem também às agências, novamente aos sábados, para tentar fazer uma atividade que ele chamava de voluntária de educação financeira com os clientes. Então, o que a gente percebe não é uma decisão isolada e nem uma situação local. O que está por trás disso? Não só o Santander, mas diversos bancos têm feito lobbies no Congresso Nacional para aprovar projetos de lei para que possa ter abertura dos bancos aos sábados e domingos e feriados.
Na verdade, eles não têm interesse em abrir todos os finais de semana e muito menos de atender a população. O que esses bancos querem é a liberalidade de abrir quando e como querem. E isso, para nós, é um problema, porque interfere diretamente na jornada do bancário, na carga de trabalho. Como eu falei anteriormente, isso resulta em adoecimento, em doenças psicossomáticas graves, com sequelas irreversíveis. Então, não se trata de uma questão de opinião. Ah, o movimento sindical é contra. Existe um porquê, existe um estudo e existe uma razão. Porque bancário não trabalha ao sábado. No caso desse programa Desendivida, que de novo ele faz uma propaganda na televisão, em todos os meios de comunicação, como se ele estivesse preocupado com o país, como se ele estivesse preocupado com o endividamento da população, mas é importante a gente ressaltar aqui que o sistema financeiro e a elite desse país, ela é parte operante da crise econômica que está instalada no Brasil. Né? Ela esteve o tempo todo de mãos dadas com esse governo, ela desemprega, ela demite pais e mães de família. O sistema financeiro eliminou mais de 12 mil postos de trabalho em plena pandemia. Por outro lado, ele aumenta as metas, ele aumenta os juros e as tarifas, ou seja, que responsabilidade social é essa? Ele faz uma enorme propaganda, mas na prática ele não tem a menor preocupação, no caso do Santander, ele não tem a menor preocupação com a população brasileira, que é justamente onde ele tira o maior lucro do mundo. Né? Nós somos a filial mais rentável para esse banco. E ele continua tratando os trabalhadores brasileiros como se fosse de segunda classe, porque na Espanha ele não se comporta assim. Na Espanha ele age de uma forma completamente diferente. Ele negocia, ele coloca os trabalhadores em teletrabalho, ele tem protocolos de Covid muito mais fortes, muito mais seguros, e no Brasil ele insiste em ter essa postura, muitas vezes, de nos tratar como colônia, o que é lamentável e é vergonhoso. Tá certo. Lucimara Malaquias, coordenadora da Comissão de Empregados do Santander e diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Muito obrigada. Até mais. Abraço.